Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês aqui um texto bem conhecido da palavra de Deus, do Novo Testamento, tá? Que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, né? Eu vou ler aqui. Deixa eu ler aqui para não pegar diferente a tradução, né? É isso aqui. A gente sabe de cor, né? Isso que Jesus falou. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Quem falou foi Jesus. Falou para um grupo de pessoas. Isso aí eu vou explicar para você por que ele falou isso, né? Em algumas traduções está: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Podemos assentar, irmãos? Às vezes a gente fica pensando, né, que as pessoas que viveram muito antes de nós tinham problemas diferentes do nosso. Mas parece que o tempo só era diferente, mas as preocupações eram as mesmas, as dificuldades que as pessoas sentiam eram as mesmas. Por quê? Que quando você lê a Bíblia, você descobre, por exemplo, que Jesus trata de uma série de situações com respeito à vida das pessoas. Ele trata de pecado, ele trata de família, ele trata de relacionamento de filho com os pais, e você percebe então que ele comenta e orienta coisas que, quando a gente traz para os dias de hoje, 2000 anos depois, a gente percebe que todos os ensinamentos dele é muito atual, serve muito bem para nós. Às vezes é aquela palavra que a gente precisa naquele momento de muita preocupação, de muita angústia. Vem aquela mensagem de Jesus que alguém manda para nós, ou que nós lemos na Bíblia, e aquilo gera um conforto, gera uma paz na gente, porque é como se Deus estivesse falando com a gente exatamente dentro da nossa necessidade. E ele fala muito com a gente hoje. Às vezes você escuta Deus falando com você, se você tiver sensibilidade. Às vezes você chega na igreja, a pregação que é feita parece que é dirigida muito especialmente para você. Às vezes você liga o rádio, alguém está falando lá alguma coisa dentro de uma necessidade que você tem, e você percebe que aquilo vem realmente de encontro à necessidade que você está tendo, porque a forma que Deus encontrou para poder interagir com a gente, falar com a gente e nos orientar é através da palavra revelada. Da palavra que está revelada aqui, Deus tem respostas para praticamente todas as suas necessidades, todas as suas interrogações e questionamento. Tem uma resposta de Deus que Deus sempre dá na hora certa, no momento exato em que você realmente está precisando ouvir alguma coisa que dê para você um rumo, um direcionamento. Deus vem, usa alguém e fala com você. E vejam bem, essa passagem da Bíblia aqui é Jesus falando com um grupo de pessoas. Por que ele estava falando com essas pessoas? Que ele percebeu. Ele estava no Sermão do Monte, fazendo uma pregação que foi demorada, que ele discorreu sobre muitos assuntos, o tão conhecido Sermão da Montanha. Mas quando ele olhou para as pessoas, ele percebeu, por exemplo, que as pessoas que estavam ali ouvindo ele, algumas delas não estavam bem. Algumas delas não estavam tranquilas. Algumas delas estavam ali, mas estavam realmente abatidas por situações voltadas exatamente à preocupação que cada uma delas estavam tendo com determinadas situações pessoais. Vocês sabem que não tem coisa que nos preocupe mais do que as nossas questões mal resolvidas, as questões ligadas à nossa vida pessoal, situações que fogem do nosso controle, são as situações que mais nos preocupam, principalmente quando é um problema sério, alguma coisa que você não está conseguindo resolver e que você esbarra nos seus limites. Você chega ali e pensa: só dá para ir até aqui, não tenho mais o que fazer.
Essa sensação é a sensação de impotência que gera um dos males maiores na vida dos seres humanos até hoje, o mal que se chama ansiedade. E era o que estava acontecendo com todo mundo há 2000 anos atrás. Estavam ansiosos. E Jesus percebeu isso. Mas por que eles estavam ansiosos? Porque eles estavam preocupados com amanhã. Sabe aquele amanhã que você não tem controle? Sabe aquele amanhã que você não pode dizer nada, que você não pode realmente definir nada com respeito ao que vai acontecer amanhã? Isso dá esse sentimento de insegurança, principalmente quando a tua vida está mal resolvida, quando as tuas questões estão mal resolvidas, quando a situação pessoal, profissional está mal resolvida, quando você não tem expectativa de nada, quando você não sabe se você pode conduzir a tua vida em alguma direção que você gostaria de conduzir, mas que você olha, você analisa e você faz uma leitura de tudo que você está vivendo, aí você chega à conclusão que você não tem controle de nada, que tudo fugiu do controle, que você não sabe como vai resolver, você não sabe como vai dar uma solução às coisas que preocupam a sua vida. Aí dá o quê? Dá essa sensação ruim de ansiedade. E hoje tem muita gente que está ansioso, está com a vida tão indefinida, e a pessoa perdeu totalmente o controle do amanhã, que quando você perde o controle do amanhã, que você vai vivendo a vida sem saber como é que as coisas vão acontecer amanhã, isso então provoca uma ansiedade. Porque a ansiedade hoje, a ciência diz que é uma doença que está relacionada com o futuro. Toda situação indefinida com respeito ao nosso futuro, a ciência diz que gera ansiedade. Toda situação mal resolvida no passado, de um passado mal resolvido, a ciência diz que causa depressão. Toda situação do presente descontrolada, que no presente você não consegue resolver, já causa um outro problema, que é o estresse. O estresse é o problema do presente, a depressão é um problema do passado mal resolvido, e a ansiedade é a nossa incerteza com respeito ao futuro. É isso que gera ansiedade, segundo a ciência. Jesus sabia que toda a ansiedade desse pessoal estava voltada com o futuro. E ele viu porque era que as pessoas estavam preocupadas. As pessoas estavam ali preocupadas com as necessidades mais básicas que elas tinham naquela época. Qual era a preocupação? Roupa e comida. Era isso que estavam preocupando eles. Naquela época, ter roupa não era muito fácil como é hoje. Já existia chinês, mas eles não produziam roupas. Vocês estão entendendo? Naquela época, calçado não é fácil como é hoje. Ontem mesmo eu estava assistindo um youtuber da África, de Moçambique, ele falando que o calçado mais chique lá para qualquer pessoa, que nem todo mundo pode comprar, que as pessoas têm a maior vontade de ter, mas uma custa R$150 e é muito caro, e é o sonho de consumo de quase todas as mulheres moçambicanas. Ele foi e perguntou para cada uma sobre o que era importante com respeito ao calçado, qual era o calçado que ela desejava, e todas elas falaram unanimemente: a gente deseja ter uma sandália Ipanema. Vocês estão entendendo? Aquela que a gente usa para entrar no banheiro para tomar banho. O nosso sonho é uma sandália Ipanema. E o YouTube estava falando que ele estava fazendo aquilo ali porque ele soube por um brasileiro que as pessoas não davam nem valor para Ipanema, que davam valor mais ou menos para Havaianas. Mas a Havaianas é um preço maior do que a Ipanema lá.
E ele falando sobre isso, e começou a entrevistar as mulheres, e perguntou: qual é a sandália que você tem a maior vontade de ter? Elas falavam: é uma Ipanema. Ela disse: você já teve alguma? Não, nunca tive, mas eu já vi na loja para vender, mas custa muito caro. Elas falando assim, para vocês verem, né? Aqui custa uns R$13 uma. Então vejam bem, nessa época era do mesmo jeito. Calçado não era fácil para ter, não. Roupa era tão difícil que vocês não queiram imaginar. Se você quisesse dar um bom presente para alguém naquela época, você dava roupa. Vocês lembram que o Naamã levou muita roupa para dar para o profeta Eliseu? Levou roupa para ele. As roupas que ele não quis receber, que o ajudante dele foi atrás para receber depois. Porque roupa era alguma coisa difícil. Para vocês terem uma ideia, dependendo da cor então, eram caríssimas. Por exemplo, a cor mais cara que existia naquela época era o roxo. Porque o roxo para você fazer custava caro. Porque para poder tingir uma roupa de roxo, você tinha que matar milhares de caracóizinhos. E aqueles caracóis que tiravam no mar, que eram espremidos. E através desse caracol que era espremido, que as pessoas tingiam a roupa. E ficava muito caro. Eu acho que ele até tem como nome desse caracol aí para colocar para vocês verem. Por isso que só quem usava roxo eram os príncipes. Porque era difícil, era caro. Então roupa era muito difícil. E nesse dia aqui, Jesus percebeu que as pessoas estavam preocupadas por causa disso. E ele resolveu cuidar dessa preocupação e dessa ansiedade. Ele disse: por que vocês estão tão ansiosos com respeito ao dia de amanhã? Jesus falou. Por que vocês estão preocupados? Porque Jesus percebeu essa ansiedade pairando no meio daquelas pessoas. Ele disse: olha, eu quero ensinar para vocês uma coisa. Aprendam a viver na mão de Deus. Diga glória a Deus. Aí ele chegou e disse: preste atenção numa coisa, Jesus falou. Por que eu não quero que vocês estejam ansiosos ou preocupados com o dia de amanhã, mas que vocês se deixem cuidar por Deus, porque tudo aquilo que você não sabe como vai resolver, tudo aquilo que está indefinido, tudo aquilo que está totalmente impossibilitado da tua visão, deixe na mão de Deus. Porque se você estiver sendo cuidado por Deus, o que você não pode fazer, Ele vai fazer para você. Ele vai criar meios, vai criar possibilidades. Aí ele veio e disse: preste atenção, disse Jesus. Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem celeiro, mas todos os dias o Pai dá de comer para elas, elas não morrem de fome, disse Jesus. Preste atenção para o lírio do campo, que nunca costurou nada, mas no entanto a beleza dele, ele se veste, a coisa mais linda é exatamente eles, tentando falar sobre a roupa, que a gente se veste para ficar bonito, para parecer bonito. Veja bem o lírio do campo, que é somente uma erva, como Deus faz tão bonito, e depois aquilo vira erva e é jogada no forno. Pare de ficar ansioso com o dia de amanhã, aprenda a se colocar nas minhas mãos, disse Jesus. Porque vocês, disse Jesus, são mais importantes do que as aves do céu e do que os lírios do campo. Diga glória a Deus. Vocês têm mais importância para Deus. Se vocês aprenderem a andar e a se colocar nas mãos dele, vocês vão ver como as coisas se definem. Aí depois que ele falou isso, ele disse essas palavras que eu disse para vocês: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que ele disse isso? Para passar uma lição para nós. Diga glória a Deus. Qual é a lição que ele passa para nós nesse texto da palavra de Deus, quando ele diz que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas? A lição que ele queria passar é o seguinte: que a prioridade vem primeiro do que a necessidade. E dentro de qualquer necessidade que você tenha na sua vida, que possa então estar te dando ansiedade ou dando grandes preocupações ao ponto de desestabilizar você emocionalmente, Jesus está dizendo que a primeira coisa que você tem que priorizar é exatamente o quê?
É essa aproximação a Ele, a aproximação às coisas relacionadas com Ele, aos ensinamentos dEle, ao reino de Deus. É quando você começa a priorizar a sua vida espiritual, a ponto então que você simplesmente valoriza o fato de se aproximar de Deus, de estar junto com Ele dentro das necessidades que você tem, porque quando você prioriza essa aproximação, o que vai acontecer? A necessidade é resolvida depois. Diga glória a Deus. Por isso que ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade, e a necessidade que você tem, ela vai ser resolvida depois. Como? Porque ele vai acrescentar e resolver as tuas necessidades se houver primeiro uma priorização a Deus. Às vezes a gente coloca a necessidade na frente da prioridade de Deus. Às vezes você só olha para você, para a necessidade e para as questões que você tem, mas na hora de priorizar a Deus da maneira como Deus está querendo, você deixa essa priorização que envolve então Deus naquilo que Ele quer primeiro, você acaba então deixando em segundo plano. Mas se você quer ter qualquer necessidade suprida, o primeiro passo é priorizar Deus. O primeiro passo é colocar Deus na frente e colocar Ele na posição que Ele deve estar, para que, através então dessa priorização, as necessidades suas sejam supridas. Diga glória a Deus. Mas às vezes a gente se preocupa só com a necessidade. A gente acha que não tem uma parte para ser feita dentro dessa situação, que é exatamente a priorização. A gente prioriza a necessidade, mas não prioriza a aproximação de Deus. A Bíblia diz uma coisa interessante, que um dia o povo de Deus começou a passar sufoco na vida. Eles andavam meio desobedientes, desagradando a Deus. Deus saiu da aliança, saiu da parceria. Ele estava muito triste com um rei chamado Acabe, e a Bíblia conta que caiu sobre aquele povo um período de seca. Elias apareceu diante do profeta e disse: olha, a partir de hoje, enquanto você não vê meu rosto e não me vê, não vai cair chuva e nem orvalho sobre a terra, vai ficar tudo seco. Aí a fome veio, que não tinha água para poder molhar as plantações, ficou sem chover, foram 3 anos e meio sem chuva, e a Bíblia diz que Deus começou a cuidar do Elias e levou o Elias lá para o Líbano, lá para Serepta. Lá ele encontrou uma viúva que tinha um pouquinho de azeite numa botija, que ela ia preparar um bolo para comer. Ele mandou fazer um bolo para ela, que se ela fizesse isso, Deus ia abençoar, não ia faltar o azeite na botija, e ela fez um bolo para ele. O certo é que eles ficaram comendo lá desse óleo, desse azeite que não acabava, juntamente com essa farinha que não acabava. Eles ficaram comendo juntos lá durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Deus multiplicou o azeite. Durante 3 anos e meio, Deus multiplicou a farinha, que foi o lugar onde ele se refugiou, logo que ele saiu da presença do Acabe. Depois de 3 anos e meio, Deus mandou ele voltar. Quando ele voltou, estava todo mundo procurando ele, mas não conseguia achá-lo, queriam matá-lo. E ele resolveu fazer um desafio com as pessoas. Porque as pessoas, influenciadas pela esposa do rei, que se chamava Jezabel, estava envolvido com outros deuses, estava envolvido com um deus chamado Baal. Baal era o nome do deus. Uma imagem de uma entidade com cara de boi, de touro. E diz a Bíblia, olha só, que depois de 3 anos e meio, todo mundo estava no limite, passando fome, passando necessidade. O rei estava desgastado, porque ele era um dos principais responsáveis por toda aquela situação. A mulher dele era terrível, estava matando o profeta. A mulher estava fazendo um estrago, porque ele casou com ela, mas ela não era judia. Ela adorava outros deuses, e quando ela casou com ele, ela influenciou ele a abandonar Deus para ficar com os deuses dela. Por isso que Deus rompeu com eles. E diz a palavra de Deus
que o pessoal estava passando sufoco, não tinha água em lugar nenhum. Talvez um dos poucos lugares que tinha água era em cima de um monte chamado Monte Carmelo. Aí o Elias chamou todo mundo e disse: olha, a gente vai lá para a montanha, porque lá na montanha a gente vai fazer um desafio, para que as pessoas decidam qual é o Deus que querem servir. Nós vamos fazer lá um desafio para ver qual é o verdadeiro Deus. Aí o pessoal saiu da cidade e foi todo mundo para o alto da montanha, porque o profeta Elias tinha aparecido depois de 3 anos e meio, ele era o porta-voz de Deus com o povo. Naquela época Deus falava através dos profetas, quem trazia a mensagem para o povo era o profeta. Eu já expliquei para vocês. O profeta tinha a missão de trazer a mensagem para o povo, e o sacerdote tinha a missão de levar a mensagem do povo para Deus. Era assim que funcionava. Quando Deus queria falar com o povo, ele usava o profeta. Aí o povo falava com o sacerdote fazia os sacrifícios e falava do povo para Deus. Era assim que funcionavam as coisas. E todo mundo estava sem ouvir Deus, porque o profeta tinha sumido. Aí não demorou muito, o profeta chegou e fez o desafio. Nós vamos agora resolver as coisas aqui. Nós vamos resolver essa questão. E sabe o que diz a Bíblia? Que eles foram para cima da montanha, e lá no alto da montanha eles fizeram um desafio. Tinham que fazer um altar, e nesse altar ninguém podia colocar fogo no altar. Quem tinha que colocar fogo no altar era o Deus que a pessoa acreditava. E diz a Bíblia que o pessoal adorador de Baal prepararam lá o altar, prepararam tudo, arrumaram o altar. Depois que eles arrumaram o altar, eles clamaram pelo Deus deles, passaram meio-dia clamando e gritando, pedindo que o Deus deles, o Baal, mandasse fogo para poder queimar aquele altar. Eles pediram que cansaram, e o fogo não desceu. A Bíblia conta que o Elias estava do lado e dizia assim: clama mais alto, falava para eles. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo, quem sabe o Deus de vocês saiu para fazer uma viagem, então clame para ele poder ouvir, que ele não está ouvindo. Ele ficou ainda tirando onda com os falsos profetas do Baal. Eles começaram então a se machucar, começaram a se cortar, a se autoflagelar para chamar a atenção do Deus deles. Não aconteceu nada, eles cansaram, esgotaram e caíram de cansado. Aí chegou a vez do Elias. O Elias foi fazer então a vez dele de pedir fogo, e a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Diga glória a Deus. Ele pegou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Judá, que estava abandonado lá em cima da montanha, porque ninguém usava mais sacrifício para Deus, ninguém usava mais o altar de Deus. Ele foi e pegou as 12 pedras para poder restaurar o altar. Por que ele precisava restaurar o altar? Porque para poder termos as nossas necessidades atendidas, às vezes nós estamos precisando restaurar o altar da vida da gente. Vocês estão entendendo? Um altarzinho que tem lá dentro, às vezes está precisando restaurar. A gente prioriza a bênção, a gente prioriza a necessidade, mas a primeira coisa que você tem que fazer é priorizar o quê? A restauração do altar. Essa é a prioridade. Antes de ter a necessidade de fato atendida e resolvida, a restauração do altar é fundamental. Deus não vai suprir a sua necessidade enquanto você não priorizar a restauração do altar. E como é que o altar da gente pode ser restaurado? Às vezes muitas coisas. Às vezes o altar da gente está quebrado. A gente prioriza a necessidade, mas para Deus a priorização é exatamente a restauração do altar. O altar da vida da gente, que vai fazer então a recuperação da aliança e da aproximação de Deus. Às vezes a gente está tão distante de Deus, mas está querendo que Deus esteja resolvendo todos os nossos problemas, porque nós estamos priorizando somente a necessidade e não estamos priorizando exatamente aquilo que é a prioridade de Deus. E se Deus entende que a prioridade é a restauração do altar,
ele não vai realmente resolver o problema da tua necessidade enquanto a prioridade dele não for realmente valorizada por você. Foi aquilo que ele falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa era a prioridade. Aí depois a necessidade, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você prioriza aquilo que Deus entende que você tem que priorizar, e as necessidades que são secundárias, Deus vem depois e resolve. Então saiba disso. Não adianta querer ter necessidade suprida sem a prioridade de Deus. E ele foi, pegou as 12 pedras e restaurou o altar. Diga glória a Deus. As pedras estavam abandonadas, cheias de limos, totalmente colocadas de lado. Ele puxou tudo, arrumou, e depois que ele arrumou, ele colocou exatamente o animal em cima. E quando ele fez isso, que ele restaurou o altar, que ele clamou a Deus, Deus mandou fogo e queimou aquele altar. Diga glória a Deus. Quando Deus queimou o altar, ele foi orar. Ele orou 7 vezes no penhasco de uma montanha. E diz a Bíblia, quando ele orou pela 7ª vez, Deus realmente fez o quê? Supriu a necessidade, mandando a chuva que não caía há 3 anos e meio. A chuva veio, caiu, resolveu o problema da necessidade de todo aquele povo, de todo mundo, mas aquilo não aconteceu sem que primeiro o altar fosse restaurado. É assim essa nossa relação com Deus. Às vezes a gente está priorizando as necessidades e Deus está priorizando o conserto. Deus está priorizando o conserto. E quando Ele prioriza o conserto, não adianta a gente querer adiantar as coisas que Ele não aceita. As coisas são no tempo dele e da prioridade que ele estabelece, que ele determina. E nesta noite você está aqui, e eu digo para você que essa palavra seja uma realidade nas nossas vidas. Que possamos então termos acesso exatamente às nossas necessidades supridas por Deus. Mas para que elas sejam supridas, não se esqueçam, é necessário restaurar o altar primeiro. O que é que está mal resolvido com você? O que é que está fora do lugar? O que é que está precisando ser arrumado, ser agregado, ser alinhado? Com certeza essas coisas que estão precisando ser juntas, agregadas e alinhadas, é a prioridade de Deus na tua vida. E na hora então que isso de fato for priorizado, tenha certeza que a necessidade vai ser suprida. Amém? Então pensa nisso, tenha a autocrítica, tenha exatamente a capacidade de autojulgamento. Porque quando temos essa capacidade de autojulgamento, a gente consegue perceber onde é que as coisas precisam se arrumar, se alinhar, para termos acesso àquilo que Deus promete na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.